Olá, meus amigos. Um ótimo domingo para todos vocês e um bom dia maravilhoso para todos vocês. Que prazer estar aqui falando com todos vocês, com essa nação maravilhosa. Obrigado a todos vocês que se inscreveram ontem no nosso canal, várias pessoas que falaram, vou curtir lá. E você que já tem acompanhado o canal DRM, muito obrigado. Continue assim, continue conosco, pessoal. E vamos direto ao assunto, pessoal. Nós estamos falando dos livros apócrifos e é importante agora, pessoal, vocês prestem atenção. Porque agora, pessoal, é que você vai entender a Bíblia. Você quer entender a Bíblia? Você quer compreender mesmo a história? Por que existe tanta briga na faixa de Gaza? Por que existe tanta coisa que você não conhece? Você quer conhecer? Se você quer conhecer, eu quero que você pare e preste atenção, gente. Porque se você não prestar atenção no que eu vou falar para você, você nunca vai entender. Lembra que todo lugar, tudo que você tem que fazer, você tem que prestar atenção, você tem que botar foco. Se você não colocar foco naquilo que a gente está ensinando, você nunca vai aprender. Porque a gente só aprende. Olha o que eu aprendi um dia. A gente só aprende aquilo que é importante para a gente. Aquilo que é importante a gente aprende. Aí eu pergunto para vocês. Deus é importante? Deus é importante para a sua vida? As coisas de Deus é importante para a sua vida? É importante? Então é bom. Então eu estou falando com a pessoa certa. Então parou? Ó, respira fundo. Respirou fundo. Agora eu vou contar a história, a tua história, para você entender. Nós fizemos um apanhado do primeiro homem, que foi o nosso avô chamado Adão. Adão foi o primeiro ser humano a pisar na terra, daquele projeto que o Criador fez. E essa história todos vocês já sabem que Adão pecou, Adão errou. Adão, ele não deveria comer o fruto da desobediência, mas ele comeu. E no começo em que ele comeu, ele teve que ser expulso do paraíso, porque o paraíso era um lugar santo. O paraíso era um lugar puro, era um lugar de luz. Não podia, o ser humano não pode, a carne, ela não pode habitar no paraíso, porque o paraíso era um local celestial. Após ele ser expulso, pessoal, houve uma mudança no plano do Criador. Nós éramos espírito, ou seja, era a alma, depois tinha o corpo, e dentro do corpo tinha o espírito. Ou seja, o homem iria viver eternamente. Eternamente o homem iria viver. Porém, com o pecado da desobediência, que não foi, o Adão ele não foi orientado, assim, não deixou de ser orientado. Adão não deixou de ser orientado quando ele fosse comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas ele assim mesmo, ele desejou, né, pessoal? Ele foi lá e comeu. Ele e a Eva. E aí os nossos pais nos comprometeram. Os nossos pais, quando comeu isso, o teu pai. É como se tu não tem pai, tu não tem mãe. Então, é como se eles fizessem uma coisa que comprometesse o seu futuro. Então isso comprometeu toda a geração de Adão. Aí começou a vir um montão de gente. O Criador fez uma promessa para Adão. Falou assim, olha, Adão e Eva, eu vou salvar você, mas não agora. Depois de 5 dias e meio eu vou salvar você. E vou salvar toda a sua posteridade. Ele pensou que era 5 dias. Não era, é 5.500 anos. Só que Adão não ia viver mais 5.500 anos, porque ele tinha comido o fruto do pecado, ele precisaria morrer. Ele completaria a jornada dele aqui na terra, e após ele e Eva completar, sem que ele se matasse, porque eles tinham que provar todas as etapas, entendeu, pessoal? Sem que ele se matasse, eles teriam que voltar para
o paraíso. Só que eles eram espíritos, pessoal. Eles teriam que voltar em espírito. Aí o que aconteceu, pessoal? Ra-Satã, no primeiro dia que Adão foi expulso do paraíso, ele já não tentou tirar ele do... Já não tentou matar ele, fazendo com que ele desobedecesse o Criador? Aí ele começou, ele não contente, ele e os anjos caídos começaram uma saga, uma perseguição. Uma perseguição, pessoal. Que perseguição? Ele foi morar dentro de uma caverna, e dentro dessa caverna ele não podia sair sem que pedisse auxílio do Criador, pois agora ele já não podia mais falar diretamente. Essa carne que nós temos e a matéria nos separou das coisas espirituais, pessoal. Por isso que até hoje as pessoas elas não acreditam na vida espiritual. Você talvez não acredite na vida espiritual. Porque a carne e a matéria, ela nos engana, é uma ilusão de visão, é uma hipnose. Começou a saga. Depois que Adão morreu, eu já falei a história de Adão, vocês podem ir lá no meu vídeo, lá no início, que vocês vão ver a saga de Adão. Começou a vir vários seres humanos. O primeiro problema que aconteceu com os filhos de Adão foi um matar o outro. Caim matou Abel. Caim já saiu da onde ele estava e foi montar a cidade em outro lugar. Pegou a filha mais velha, raptou a filha mais velha, desmoronou a casa de Abel. Aí nasceu Sete, porque Abel tinha morrido. Aí de Sete veio crescendo todos os filhos. Sete, Enos, Cainã, Malalael, Jared. Aí veio Metusalém. Depois veio Enoque, Metusalém, e depois, por último, veio Noé. Aí houve o grande dilúvio. O dilúvio, essa família, essas 8 famílias deveriam carregar a promessa, até a promessa nascer. E quem era a promessa? A promessa era um ser chamado Yahushua. Não era Jesus, pessoal, por favor. Jesus é um nome inventado por Roma. O nome é Yahushua. E esses nomes também da Bíblia foram todos inventados. É todo abrasileirado o nome. Mas eu vou falar como se você entendesse Jesus. Tá? Eu vou falar Yahushua, mas eu vou falar sempre Jesus para você entender. Então Jesus era a promessa que Adão estava falando. Aquele que conversou com Adão lá no início. Aí mandou todos esses seres, aí falou do dilúvio, falou que a terra ia ser destruída com o dilúvio, e Noé pregou para todo mundo e só a família de Noé entrou na arca, não foi isso? Noé entrou com 3 filhos na arca. É importante que vocês saibam disso, porque todo o desfecho daquilo que a gente vai entregar para você está nessa conclusão. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Jafé era o mais velho. Era branco. Ah, tá. Noé era branco, tá, pessoal? Mas a esposa de Noé, uma das esposas de Noé, era preta. Era pretinha. Era filha de Lúluva, descendente de Caim. E desses 3 relacionamentos que Noé teve, um nasceu branquinho, outro nasceu pretinho e o outro amarelo. 3 filhos diferentes, 3 raças diferentes. E esses 3 filhos, a cada um deles foi dado um continente no mundo, porque não era separado que nem agora o mundo. Não existia o Oceano Atlântico. Era um grande bloco de terra. Depois do dilúvio, era um grande bloco de terra, cercado por águas. Até aí vocês estão entendendo? Beleza. Eu estou sendo bem calmo para explicar para vocês, porque nós vamos chegar na história do Brasil. E eu espero que ainda hoje nós vamos contar parte da história do Brasil, que vocês vão ficar muito surpresos. Ah, pessoal, tu não sabe o que eu tenho para falar para você. Você que é cristão,
você que pertence a uma denominação qualquer, você que é pastor, é teólogo, você que é padre, a minha missão, pessoal, é fazer com que o povo acorde, porque nós estamos vivendo os dias de um apocalipse. Eu tenho que entregar isso para vocês, para todo mundo, para você, meu irmão, você, meu filho que está me vendo, minha filha, você, meu amigo, meu vizinho, todos vocês têm que ouvir isso que eu tenho que falar, para falar para vocês. Então, esses 3 filhos chamados Jafé, Cã, Sem, Cã e Jafé, o Sem ficou com a parte da Ásia, e parte da Ásia também pegava a África, Jafé ficou com toda a Europa, e Cã ficou com a parte da África, ou seja, do Egito. Então o Egito, pessoal, o grande Egito não é só aquele país chamado Egito ali, aquele país pequenininho que Moisés estava ali, não. O Egito pegava foi a maior parte, pegava, além de pegar a África, pegar o Brasil, o México, os Estados Unidos, eu falar as Américas toda, ele apanhava também o Haiti, o Bolívia, Peru, Paraguai, Colômbia, tudo isso aí era Amazônia, pessoal. Preste atenção para que você entenda. Não existisse ainda esses países aqui, com esses nomes. Esses nomes foram dados depois que os espanhóis estiveram aqui. Mas Peru, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, esses países todos, Kuwait, Haiti, Irã, Iraque, Síria, Líbano, Líbia, e todos esses países que eu deveria pegar um mapa aqui e mostrar para vocês o que aconteceu. Ficou com os descendentes de Cã, os pretinhos. E nessa redivisão do mundo, houve os descendentes de Cã, junto com os descendentes de Sem. Porque tem uma promessa lá no livro de Gênesis, no capítulo 10, que está assim, ó: estenda Jafé, os descendentes de Jafé, a sua tenda, alargue Jafé a sua tenda, e habite Sem e Cã, e seja-lhe servo. Então, na descendência de Jafé, o mais velho, ele era cerca de 100 ou 200 anos mais velho do que os irmãos, ou mais. Né? Eu não estou dando detalhe, eu estou contando a história num todo, para você entender a história. Esse Jafé, todos nós éramos um povo só, até a chegada do Noé. Depois de Noé, ficou em divisão em 3 tipos de pessoas no mundo: os europeus, os asiáticos e os sul-americanos, ou os africanos e sul-americanos. E botaram outras divisões aí, mas basicamente era 3 etnias. Até aí vocês estão entendendo? Noé foi o primeiro homem branco, loiro, dos olhos azuis na terra. E Jafé era branco dos caucasianos. E da família de Jafé nasceram, da raiz de Jafé, nasceram ele teve vários filhos, e de um dos filhos nasceu a família dos Askenaz. Os Askenaz, eles são filhos de Noé, eles são da raiz de Adão, porém eles são da descendência de Askenazi. Esses Askenaz, que hoje se transformaram nos Illuminati, que hoje se transformaram nas famílias nobres, né? Se transformaram no explorados de Sião, se exploraram na rainha da Inglaterra. Esses Askenaz, a família de Gomer, eles fizeram um pacto com Hassatã, aquele mesmo que tentou destruir Adão desde o início. Então eles fizeram, e Hassatã prometeu eles que eles poder, tecnologia e a eternidade na riqueza. Porque o que mais corrompe o ser humano, pessoal, é a riqueza. Então deu a eles a inteligência para eles poderem ter a riqueza desse mundo. Porque da riqueza, cumprindo esse mandamento, essa profecia, eles iam dominar sobre os irmãos. E eles cresceram.
eles se tornaram só entre eles, famílias só entre eles, que hoje eles são Ashkenaz, mas ninguém os conhece. Você já viu um Ashkenaz por aí? Você já ouviu alguém falar assim, ó, eu sou um Ashkenaz? Você já ouviu falar? Não, né? Mas brasileiro, todo mundo fala, eu sou brasileiro, com muito orgulho. Você fala com americano, não, eu sou American. Se você fala com russo, ou fala com um francês, ou fala com um espanhol, eles têm orgulho de dizer, entre aspas, da nação deles. Mas todos nós viemos no mesmo barco. Por isso que nós falamos que todo mundo veio no mesmo barco. Aí que tá. Mas a nossa descendência, a nossa antecedência, aquele que da raiz que nós saímos, houve uma maldição sobre o filho de Cã, que era Canaã. E aonde era Canaã na Bíblia, pessoal? Canaã na Bíblia era todo esse espaço que tem entre Estados Unidos e Brasil e América Latina. Todo esse espaço era Canaã. Era a terra prometida que Jacó, Abraão, Isaac queria vir possuí-la. Eles ficavam entre essa, inclusive Jacó, agora é a última história que eu contei, Jacó ficava na fronteira, de frente para Canaã. Porque Jacó era nômade. Jacó, ele era da raiz, Jacó era da raiz de Cã. Ele era nômade. Ele não tinha uma terra. Ele não tinha onde ficar. Justamente porque ele, lembra da história do Labão, que ele pegou a filha de Labão, a gente pegou as concubinas, que foi no lugar. Eu até peço perdão, a Manhã do Sol me corrigiu. Muito obrigado, Manhã do Sol. É que a gente vai se empolgando na história e a gente começa a contar a história, às vezes, de maneira equivocada. Mas ela me corrigiu e realmente a filha era Rebeca, mãe. Você tem razão. E Jacó fugiu. Já cheguei nas 12 tribos. Jacó teve com essas 4 mulheres, ela teve 12 filhos. E esses 12 filhos cresceram e se tornaram em 12 grandes nações. É aí que eu quero que você aprenda. Essas 12 nações, os 12 filhos deveriam ficar na mesma casa. Mas essas 12 tribos, eles foram crescendo. E aí aconteceu um inevitável. Eu vou falar o nome das 12 tribos hoje. O título vai ser As 12 Tribos, né? Vou botar um título qualquer aí. Mas eu quero que você comece a partir de hoje a pensar nessas 12 tribos para você entender. E quando eu falo tribo, pessoal, eu falo de pessoas pretas mesmo. Porque a tribo está ligada aos pretinhos, não está ligada a pessoas brancas. É lógico, teve pessoas brancas, caucasianas teve, mas as tribos eram de pessoas pretas e pardas. Presta bem atenção, os descendentes de Jafé já estavam na Europa. Os descendentes de Jacó eram pretinhos e pardos. E deles fizeram as 12 tribos, que hoje nós chamamos as 12 tribos de Israel. Israel era o nome de Jacó que lutou com o anjo. Ficou claro para você? O nome de Jacob, ele lutou com o anjo e mudou o nome dele para Israel. Então Israel não é uma nação. Israel é um homem. E esse homem teve 12 filhos. E esses 12 filhos se tornou na casa perdida de Israel, as 12 tribos de Israel, que você lê na Bíblia aí. Essas 12 tribos estavam todas juntinhas, elas não andavam separadas. E aí houve uma grande fome na terra. Houve uma fome muito grande na terra. E quando houve essa grande fome, pessoal, todos teriam que se alimentar. Foi aí que aconteceu a história de José. José era descendente de um dos filhos de Jacó. Então nós vamos contar agora, no próximo vídeo, a história de José. Você vai ouvir sobre a história de José. Então lembre-se, as 12 tribos já estão todas crescidas. As 4 mães, ou 4 esposas de Jacó, teve 12 filhos. Esses 12 filhos estavam juntos, nômades, estavam pequenos por enquanto, mas não tinham terra. Eles ficavam entre Canaã. E quem era Canaã? Canaã era parte da América. Eles ficavam entre a África e a América andando, porque eles não tinham terra ainda.
Eles iam passar ainda, para eles chegarem até a terra de Canaã, a terra prometida, existia um elo que ligava. Aí é que vocês vão começar a entender. Existia um elo que era a cidade de Yahushua, Jerusalém, pessoal. A Jerusalém, ela ficava entre a América e a África. E todos eles, para fazer essa travessia a pé, eles tinham que passar por Atlantis e por essa cidade chamada de Jerusalém, que é onde morava o rei Melquisedeque. Agora você está começando a entender por que o rei Melquisedeque abençoou Abraão, porque ali era o centro da terra, é onde o Criador, a força do Criador, o Espírito da vida deu vida a tudo isso através da palavra de Yahweh, porque ele disse: haja luz, e houve luz. Então dali do centro da terra, quando ele criou a terra, é que houve tudo isso. Então naquele centro ele estava ali, ele estava na figura humana, como Melquisedeque, com o cetro do poder na mão, reinando naquele país chamado que nós chamamos de Yahushua, né? E Yahushalayim, né? Era onde o local onde estava Melquisedeque, o rei justo, o sumo sacerdote. Igreja nenhuma vai pregar isso para você, pessoal. E dali, pessoal, todo o povo tinha que passar por aí cumprindo uma promessa. Eles iam para a terra prometida. A terra prometida tanto a Abraão, a Isaac, a Jacó, que Jacó não tinha mais terra. E essas 12 tribos também pegaram a promessa. Teriam essas 12 tribos que carregar a promessa que Adão fez lá no paraíso. Era a missão dessas 12 tribos. Então daqui a pouquinho, pessoal, nós vamos continuar essa história, porque eu quero acordar todos vocês brasileiros. Vocês vão saber de onde vocês são, de que raiz, de que nação vocês nasceram. Nós não nascemos simplesmente da África, não, pessoal. Você vai entender por que existiam os índios aqui, quem eram os índios, por que eles escondem essa história, o MEC esconde, todo mundo esconde essa história da gente, para que a gente não saiba a nossa verdadeira história. Mas o Papai do Céu falou que no final dos tempos, a todos iriam dar saber aquilo que estava em oculto. E eu vou falar para você parte daquilo que está oculto. Tá bom, pessoal? DRM, meu canal. Não se esqueça, pessoal, de se inscrever no nosso canal, pessoal. Vamos dar essa força. O meu muito obrigado para todos vocês. E daqui a pouquinho vamos ter outro vídeo dando prosseguimento, para não ficar muito extenso esse vídeo, dando prosseguimento à história das 12 tribos e José do Egito, que é uma história muito bonita que todos vocês conhecem. Um bom dia, pessoal.